O cofre histórico. Março de 1974, província de Shanxi, China. Um grupo de agricultores locais, liderado por um homem chamado Yang Zifa, está enfrentando uma seca severa. Eles decidem cavar um poço perto do Monte Li, na esperança de encontrar água para salvar suas plantações. A cerca de 2 metros de profundidade, a pá de Yang bate em algo duro, algo que não parece uma rocha comum. Ele retira fragmentos de terracota avermelhada e o que parece ser uma ponta de flecha de bronze. Naquele momento, sem saber, Yang acabará de abrir as portas para um dos maiores mistérios da humanidade. O que ele encontrou não foi um reservatório de água, mas a vanguarda de um exército fantasma que guardava um segredo por mais de 2.200 anos. Sejam bem-vindos ao Cofre Histórico. Hoje, vamos mergulhar na mente de um dos líderes mais poderosos e paranoicos da história, Qin Shi Huang, o homem que unificou a China e se tornou seu primeiro imperador. Mas para entender o exército de argila, precisamos primeiro entender o homem por trás dele. Qin Shi Huang não era apenas um conquistador, ele era um homem obcecado com a ideia de que a morte era um inimigo que ele poderia derrotar ou, no mínimo, governar. Ele não aceitava que seu domínio terminasse com seu último suspiro. Imagine o cenário: estamos no ano 246 antes da Era Comum. Um jovem de apenas 13 anos sobe ao trono do estado de Qin. Enquanto ele lançava campanhas militares brutais para esmagar os 6 estados rivais e forjar um império unificado, ele simultaneamente dava início à obra mais ambiciosa de sua vida, o seu próprio mausoléu. Não era apenas um túmulo, era uma réplica em escala real de seu palácio, sua capital e seu exército. Qin Shi Huang acreditava piamente que o mundo espiritual era uma continuação exata da realidade física. Se ele era o imperador aqui, ele precisava de um exército lá para garantir que nenhum dos inimigos que ele massacrou em vida pudesse se vingar na eternidade. A escala dessa construção é algo que desafia a lógica da época. Os arqueólogos estimam que cerca de 700.000 pessoas foram mobilizadas para trabalhar no complexo funerário. Isso é quase o dobro da população de muitas grandes cidades daquele período. Eram prisioneiros de guerra, camponeses sob regime de servidão e artesãos especializados vindos de todos os cantos do Império recém-unificado. E aqui está o primeiro detalhe que você não vai acreditar: cada um desses mais de 8.000 soldados de terracota é absolutamente único. Se você olhar para os rostos, verá bigodes diferentes, formatos de olhos distintos, expressões que variam da determinação feroz ao cansaço solene. Não houve um molde único. Pesquisas recentes sugerem que os artesãos usavam uma combinação de moldes para as partes do corpo, mas os detalhes finais da cabeça e do rosto eram esculpidos individualmente, possivelmente baseados em soldados reais do exército imperial. Mas por que tanto esforço? A resposta reside na paranoia crescente de Qin Shi Huang. À medida que envelhecia, ele se tornou obcecado por elixires da longa vida. Ele enviava expedições navais para encontrar ilhas míticas onde supostamente viviam imortais e bebia poções preparadas por seus alquimistas que, ironicamente, continham mercúrio, uma substância altamente tóxica que ele acreditava ser o segredo da vida eterna, mas que provavelmente acelerou sua loucura e sua morte. Se a imortalidade biológica falhasse, o exército de argila seria seu seguro. Eles não eram apenas estátuas. Para o imperador, eles eram um receptáculo de sua força militar no além. A disposição do exército é uma obra-prima de estratégia militar. Eles estão posicionados em 3 fossas enormes, voltados para o leste. Por que para o leste? Porque era dessa direção que vinham os estados conquistados pelo imperador. Ele esperava um ataque do submundo vindo daqueles que ele subjugou. Na fossa número 1, a maior de todas, encontramos a infantaria principal e os carros de guerra. Os soldados estão organizados em fileiras precisas, arqueiros na frente, seguidos pela infantaria pesada e os oficiais na retaguarda.
É uma fotografia congelada de uma máquina de guerra que, na época, era considerada a mais eficiente do mundo. E os detalhes técnicos são de cair o queixo. Quando foram descobertos, as armas que esses soldados carregavam, espadas, lanças e bestas, estavam em um estado de conservação assustador. As lâminas de bronze não tinham ferrugem e ainda estavam afiadas o suficiente para cortar papel. Análises químicas revelaram que as armas foram revestidas com uma camada fina de óxido de cromo. Sabe quando essa tecnologia de cromagem foi patenteada na era moderna? Na Alemanha, em 1937. O exército de Qin estava usando química avançada 2000 anos antes da Revolução Industrial. Isso nos faz perguntar, que outros segredos tecnológicos foram perdidos com a queda de sua dinastia? Outro segredo que o tempo tentou apagar é a cor. Hoje, vemos o exército com aquele tom de barro terroso, mas originalmente, eles eram uma explosão de cores vibrantes. Vermelho escarlate, azul safira, rosa e um tom extremamente raro conhecido como púrpura, um pigmento sintético que exigia tecnologia química complexa para ser produzido. No momento em que os arqueólogos escavaram as figuras e elas entraram em contato com o ar seco de Xi'an, a laca colorida começou a descascar e desaparecer em questão de segundos. Hoje, técnicas de conservação com laser e nitrogênio líquido estão sendo usadas para tentar preservar os poucos vestígios de cor que restam nas peças ainda enterradas. Mas o exército é apenas a ponta do iceberg. O mausoléu de Qin Shi Huang é um complexo imenso que cobre cerca de 56 km². Além dos soldados, foram encontrados acrobatas de terracota, músicos, funcionários públicos e até animais. O imperador queria entretenimento e administração burocrática no além. No entanto, o verdadeiro tesouro, o túmulo central onde o imperador repousa, permanece lacrado. E os motivos para isso são dignos de um roteiro de cinema. Escritores antigos como Sima Qian descreveram que, dentro do túmulo, o imperador mandou construir uma réplica do mundo, com palácios, torres e um mapa estelar feito de pérolas no teto. Mas o mais bizarro são os rios. Segundo os textos históricos, mercúrio líquido era bombeado mecanicamente para simular os rios Yangtze e Amarelo, criando um fluxo perpétuo de metal prateado ao redor do sarcófago. Por décadas, historiadores acharam que isso era apenas uma metáfora exagerada. Mas testes de solo modernos realizados acima do túmulo revelaram concentrações de mercúrio 100 vezes maiores do que o normal. O túmulo é uma armadilha química mortal. Além do mercúrio, Sima Qian relata a existência de bestas automáticas, armadas e carregadas, projetadas para disparar em qualquer um que ousasse profanar o descanso do imperador. O medo de que a escavação destrua as delicadas estruturas internas ou libere gases tóxicos mantém o governo chinês cauteloso. O túmulo de Qin Shi Huang é o derradeiro cofre histórico, guardando não apenas o corpo de um tirano, mas o ápice do conhecimento e da loucura de uma era. A construção do exército de terracota também revela o lado mais sombrio do Império Qin. Registros sugerem que, para manter os segredos dos mecanismos do túmulo e a localização exata das entradas, os artesãos e trabalhadores que instalaram os dispositivos finais foram selados vivos dentro do mausoléu. Eles se tornaram parte da guarda eterna, não como argila, mas como esqueletos silenciosos que ainda hoje repousam sob as colinas de Xi'an. É uma história de genialidade manchada por sangue e uma ambição que não conhecia limites éticos. Por fim, o exército de terracota serve como um lembrete poderoso. Qin Shi Huang unificou a moeda, os pesos, as medidas e até a escrita da China. Ele construiu a base do que o país é hoje. Mas, apesar de todo o seu exército de argila e de seus rios de mercúrio, ele não conseguiu o que mais queria, a imortalidade. Sua dinastia, que ele esperava que durasse 10.000 gerações, caiu apenas 3 anos após sua morte. O exército que ele construiu para protegê-lo no além acabou sendo sua única herança duradoura, um testemunho silencioso de que o poder,
por mais absoluto que seja, é sempre vencido pelo tempo. Esses soldados, que ficaram enterrados no escuro por 2 milênios, agora estão sob a luz, sendo observados por milhões de pessoas todos os anos. Eles falharam em sua missão original de serem guardiões secretos, mas tiveram sucesso em algo que o imperador talvez não previu: eles tornaram Qin Shi Huang imortal na memória da humanidade. Se você achou essa investigação profunda sobre o exército fantasma da China fascinante, não esqueça de clicar no like e salvar este vídeo para sua próxima maratona de história. E me diga nos comentários, você teria coragem de entrar no túmulo central do imperador, sabendo dos riscos? Fique atento, pois o passado ainda tem muitas camadas para revelarmos. Inscreve-se no Cofre Histórico e ative as notificações para não perder nossa próxima investigação sobre os mistérios que moldaram o nosso mundo. Até a próxima! Inscreva-se no O Cofre Histórico.